complicado. O Vasco garantiu vaga na Copa do Brasil com uma vitória maiúscula por 3-1 sobre o CSA. E não foi só a torcida que vibrou, até a imprensa se rendeu ao futebol apresentado pelo gigante da colina. Hoje você vai ver a repercussão completa dessa classificação histórica e entender por que o Vasco está chamando tanta atenção no cenário nacional. Então já deixa o like, ativa o sininho e vem comigo até o final. Bom final de semana, não? Embora Coutinho e Nuno, os dois primeiros a sair, sejam jogadores que dificilmente completam as partidas. Exato. Né? Exato. Até por ainda questões físicas ainda dele. tem essa questão. Pois não, PC? Não, o Ryan ficou até o fim do jogo. Ele mexeu no Coutinho, no Nuno, e depois ele tirou... Tietê saiu? Tietê. Agora, a estrutura desse do time... Puma, né? Isso. A estrutura desse time, ela passa muito pelo nível de desempenho do Nuno e do Coutinho. Até fazendo um paralelo, me parece que no pacote de contratações que o Vasco fez na temporada passada e essa, o Nuno Moreira tem sido o jogador que tem dado as respostas mais favoráveis pela onipresença em campo e pela versatilidade, a qualificação na troca de passe. Uma curiosidadezinha para quem gosta de números e tal, o Vasco tem 4 vitórias nesses últimos jogos, contando aí parada de Copa do Mundo e tudo mais. Sendo que 2 delas de 3-0, né? A gente tem um 3-0 contra o Fortaleza aqui e contra o Melgar. Um pelo brasileiro, o outro pela Sul-Americana. A última vitória antes dessa de hoje havia sido por 3-1 contra o São Paulo, lá no Morumbi, no dia 12 de junho, volta a vencer e, curiosamente, com o mesmo placar da vitória anterior. Tem uma coisa já da Diniz, Mansur e Alex, e eu tô com o Mansur, eu escutei o Mansur falando, e eu vi isso muito aqui no jogo de hoje. O Vasco tem uma dificuldade na marcação. O Vasco pegando equipes que vão marcar pressão, que vão fazer essa marcação mais dentro do campo lá do setor defensivo do Vasco. Primeiro, ele tem dificuldade na construção. Tanto que o Hugo Moura entrou hoje para fazer essa construção, mas não é o forte do Hugo Moura. O Hugo Moura não é o André que o Diniz tinha no Fluminense. Né? E também na marcação, muitas bolas entravam nas costas. Linha de defesa sobe. Exatamente, e a bola entrando nas costas, e esses zagueiros que o Vasco teve hoje não conseguem correr com velocidade para trás. Então é uma dificuldade que o Diniz com certeza vai ter que ajustar nessa marcação. Ainda mais se pensar que para o final de semana deve ter Rony, Hulk e Coelho aí, né? Provavelmente se o Atlético jogar com todos os titulares, é um ataque rápido, né, para enfrentar essa defesa do Vasco. Eu queria falar também um pouco sobre copo meio cheio, já que o Vasco conseguiu a vitória e a classificação. Foi a melhor entrada do Garré num pedaço de jogo, pelo menos na minha opinião. Hoje ele entrou e deixou boas impressões. Não havia, pelo menos ao meu ver, conseguido entrar e ajudar como ajudou hoje. Ou eu estou vendo a atuação com olhos mais caridosos do que merecido, hein, meus amigos? Não, eu acho que ele entrou bem, sim. As circunstâncias do jogo, elas pediam alguém com capacidade de trabalhar melhor essa bola, tentar ver como o Ryan e o Verratti, que teve uma atuação muito discreta, poderiam ser acionados. E ele cumpriu bem esse papel, além de ter tido uma finalização. O goleiro do CSA não é um goleiro que defenda. Seguro, né? Seguro. Muito pelo contrário, ele ressuscita uma expressão muito comum em outros tempos, que era bater roupa. Ele bate roupa o tempo inteiro. No segundo tempo, como o Vasco teve uma atuação abaixo do que fez no primeiro tempo, houve uma só finalização de média distância em que o Gabriel soltou e ela foi do Garré. E talvez até para o próprio Diniz e para o torcedor do Vasco, essa entrada do Garré e a maneira como ele se comporta no jogo, ela é uma resposta para aquilo que o Diniz sabe que vai precisar, elenco. O Vasco não tem um elenco tão grande, encorpado. Como o Mansur falou, eles não conseguem, pela dinâmica de jogo, eles não conseguem ir até o fim. E a importância do Garré é essa, né? Você ter um grupo sabendo que você pode colocar os jogadores e ele executar aquilo que o Diniz quer. Porque no primeiro tempo, é óbvio que a gente tem que... O Mansur fala muito disso, né? Da gente colocar a régua no devido lugares, né? O CSA tem muita dificuldade. O CSA é o 8º da Série C. Tá, então, a última vaga para a fase final. Né? Exatamente, e foi conquistada agora na última partida. Então o Vasco no primeiro tempo fez essa marcação-pressão, conseguiu fazer, mas é uma equipe que não tem muita essa capacidade também de sair dessa marcação. Então o Diniz, o que me chamou a atenção no jogo foi essa, no primeiro tempo, especificamente. O Vasco jogou muito com a bola, mas no primeiro tempo conseguiu jogar sem a bola, que é o que o Diniz quer. Para fechar com vocês aí, e quero colocar Mansur e Alex também no papo sobre esse assunto,
É claro, gente, aqui o Verratti é o artilheiro do Vasco, o Verratti é um jogador importantíssimo, é o capitão do time, um cara que tem um espírito que a torcida gosta, não tem conseguido fazer os gols nesse momento, nesse recorte da temporada, e tem tido alguma dificuldade para jogar. 2 gols em 8 jogos, né? Quanto, Jader? 2 gols nos últimos 8 jogos, somado já ao de hoje. Pois é, para a média que o Verratti conseguiu manter ao longo dos últimos tempos no Vasco, é uma média baixa. Mas eu gostaria, dado esse momento do Verratti no Vasco, tenho curiosidade de ver um trio com Ryan, Nuno e David. Né? De repente o David fazendo a função mais por dentro, um time com um pouco mais de mobilidade, mais velocidade, para tentar mexer um pouco nessa maionese aí e ver se o ataque consegue produzir melhor. Não que não tenha feito isso hoje no primeiro tempo diante do CSA, mas contra adversários mais competitivos, para ver se o Vasco consegue ser mais produtivo e mais criativo quando tem a bola. Queria ouvi-los sobre isso, meus amigos. Olha, Felipe, eu acho que esse momento não é um momento para você fazer esse tipo de experiência. A equipe ainda passa por uma fase de instabilidade muito grande e o gol marcado logo no início da segunda fase pelo CSA, ele floresceu com todas as inseguranças do Vasco, com todas as suas limitações. Creio que pode ser até tentado, mas no momento em que a situação estiver mais estabilizada, por hora o Verratti, embora nesse pós-Copa do Mundo de Clubes, seja um atacante que não está à altura daquele atacante que ele, do histórico que ele construiu no Vasco, acho que eu pelo menos entendo, Paulo, Jader, que nessa hora ainda não dá para você pensar assim. Eu acho que você pode pensar uma alternativa no jogo. Sim, porque assim, eu acho que de começo também estou com você. Eu acho que é uma mexida muito grande, especialmente de um cara que é ídolo da torcida, capitão da equipe, mas eu acho que aí eu estou com o Diniz. Eu acho que não há alternativa de jogo, buscar uma maneira diferente de jogar, porque o Verratti hoje teve muita dificuldade. A gente estava comentando em off, PC. Ele tem muita dificuldade em fazer o pivô. Não é hoje, né? Ele tem tido dificuldade há algum tempo já, né? Esse que é a questão. Exato. Porque se fosse uma coisa pontual hoje, ok, mas a impressão que eu tenho é que de alguns jogos para cá, ele tem tido dificuldades, né? Sim, sim. E o torcedor, Diniz, está sentindo isso, porque o torcedor antes não cobrava dele. Hoje ele erra algum movimento, o torcedor chia. O torcedor já está cobrando isso dele. Eu acho que também ele está sentindo isso. Os movimentos dele já são menores, né? Quando ele vem para dentro, ele não consegue fazer esse pivô, fazer a base, segurar para que os meias cheguem. Eu acho que é uma alternativa que você pode ter dentro da partida. E ainda, até para corroborar isso que você levantou dessa possibilidade, o próprio Diniz, né? Quando questionado sobre a utilização, especialmente desse trio final, né, com o Nuno, o Ryan e o Verratti, ele diz, eu quero mexer pouco, eu tenho que dar sequência para esses caras, né, para poder colocar em prática as ideias que eu tenho, né? E ampliar o repertório ofensivo, né? O Vasco, durante um bom tempo, era Lucas Piton cruza, o Verratti fez 59 gols no Vasco, desde que chegou, 18 deles foram de cabeça, bolas cruzadas sobre a área. Hoje, se você olhar, o primeiro gol é um cruzamento rasteiro, o segundo é um arremate do Ryan, e o terceiro é o Tietê entrando na área. Bola por dentro. Então, assim, quando você consegue ampliar esse repertório ofensivo e não ficar dependente apenas da bola cruzada sobre a área para o cabeceio do Verratti, isso enriquece ofensivamente a equipe. Deixa eu agradecê-los, meus amigos. Só lembrando que hoje foram 34 cruzamentos, né? Normalmente o Vasco cruza mais. Hoje foram 34. Tempo. Como tem que jogar o Vasco? Mostrando repertório, pressão alta, trocando passes, não afobando e concluindo com eficiência. Sensacional. Mas aí vem o segundo tempo. Não dá para colocar na conta de apenas e tão somente uma queda física. Porque se há uma queda física, o técnico tem que chegar e mexer no time. Porque isso é fundamental, oxigenar o time do Vasco. Ah, mas as peças são ruins. Não, o Garré entrou bem no jogo hoje, por exemplo, na vaga do Coutinho. O David não entrou tão bem, mas era a expectativa. Então, assim, por que não botar o Garré no lugar do Coutinho? O próprio David, um pouquinho antes, foi aos 20 minutos, ok. Só que a gente pegou um time frágil, que é o CSA, que no Campeonato Brasileiro a gente não tem um CSA da vida,
O Atlético Mineiro, que é o nosso próximo adversário, num segundo tempo como esse, ele empata o jogo. Ele empata o jogo. Mas se a gente jogar como a gente jogou, dá pra ganhar do Galo. Dá pra ganhar do Galo. O time do Vasco tem força, mas não tem força para 90 minutos. Então, assim, a gente tem que ter mais um time constante em campo. Não pode ser um time de um tempo só, Ricardo. Não pode, porque isso, contra uma equipe tecnicamente muito melhor, que é o caso em relação ao CSA, o Atlético Mineiro, que é o nosso próximo adversário, dá ruim. Dá ruim. Vou pegar aqui até, ó, jogos do Vasco. Peraí.